Saudações, guerreiros e guerreiras de plantão! Nesta aula, nós temos em especial a multiplicação de números inteiros. É muito interessante como, nesta parte, o aluno faz um monte de confusão, principalmente quando ele decora as regrinhas de sinais. Mais com menos dá menos, menos com mais dá mais, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, essas são frases de efeito decorativo, onde só confunde a cabeça do aluno. Essa é uma experiência que eu tenho em sala de aula, tá ok? E o que nós vamos fazer aqui é desmistificar e entender de fato qual é a lógica de operar com números negativos, números positivos, certo? E você vai ver que é um processo natural. Vejamos no quadro. Os números inteiros, nós sabemos que o zero é referência. Do zero acima, eu tenho os números que nós já conhecemos, que são os naturais. Ao acrescentar os números negativos, eu criei um novo conjunto, que são chamados de números inteiros, representado pela letra Z, que vem de Zahlen, ou que vem de Zal, que significa números, que significa contar, que significa cobrar também, certo? Mas, o que nós vamos fazer aqui é a multiplicação de números inteiros. Primeiro, vamos multiplicar mais 4 vezes menos 3. Observe que eu peguei dois números inteiros de sinais diferentes. Mas, se você observar bem, o que eu tenho aqui é, no lugar de mais 4, somente 4. Porque se é positivo, eu não preciso colocar o sinal. Vezes menos 3. Tá ok? Então, para dar uma interpretação a isso, eu posso usar a reta e posso usar também um contexto. Vamos usar o contexto primeiro. Imagine que você foi na venda do seu José e, num certo dia, comprou 3 reais de pão. Tá ok? Comprou 3 reais de pães. Porém, você colocou na conta, mandou o seu José anotar no caderninho. No outro dia, você foi lá de novo e realizou a mesma compra, pedindo para seu José anotar de novo no caderninho. No terceiro dia, você foi lá em seu José de novo, fez a mesma compra e mandou seu José anotar. No quarto dia, você foi lá, realizou a mesma ação. Você realizou a mesma ação 4 vezes. Então, você fez 4 vezes uma dívida de 3 reais. Significa que agora você tem uma única dívida de quanto? Olha, uma única dívida de 12 reais. Porque foi uma dívida de 3, mais uma dívida de 3, mais uma dívida de 3, mais uma dívida de 3. Ou seja, você fez 4 vezes 3. Porém, como se trata de um saldo negativo, você agora está com um resultado final de fato negativo. Tranquilo? Então, observe que o que eu fiz foi nada mais dentro de um contexto. Isso também pode ser observado através da reta, que aí é interessante, como eu já falei, você estabelecer uma dinâmica figurativa para você entender algumas coisas na matemática. Se não tudo, mas quase tudo pode ser entendido a partir de uma imagem, certo? Vamos lá. O que é que eu estou fazendo aqui? Realizando 4 vezes a ação de dar 3 passos para a esquerda. Porque lembre-se que o lado negativo significa que eu estou caminhando para a esquerda. E a direção positiva significa que eu estou caminhando para a direita. Certo? Eu tenho 2 sentidos, o sentido positivo e o sentido negativo. No sentido negativo, significa que eu estou caminhando para a esquerda. No sentido positivo, eu estou caminhando para a direita. Então, aqui o que eu estou dizendo para você é que você está realizando 4 vezes a ação de dar 3 passos para a esquerda. Nós vamos dar 3 passos para a esquerda, depois mais 3, depois mais 3, depois mais 3. Significa que nós, no final,
Observe que minha reta está limitada aqui, mas isso tem continuidade. Eu vou dar 3 passos para a esquerda, depois vou dar mais 3 passos para a esquerda, depois vou dar mais 3 passos para a esquerda, depois vou dar mais 3 passos para a esquerda. Significa que eu vou parar lá na frente, em que número? No menos 12, certo? Então, essa é a lógica da interpretação geométrica. Observe que isso acontece justamente, o que a gente pode visualizar, de acordo com a quantidade de números que eu coloquei aqui, no exemplo abaixo. Olha o que eu estou fazendo. No lugar de pensar em mais 5 vezes menos 1, eu vou pensar no mais 5 da forma natural, que seria 5 vezes menos 1. Agora, vamos realizar 5 vezes a ação de dar um passo para a esquerda. 5 vezes. Primeira vez, segunda vez, terceira vez, quarta vez, quinta vez. Onde eu parei? No menos 5. Certo? Mais uma vez, eu estou realizando 5 vezes a ação de dar um passo para a esquerda. Eu dou um passo para a esquerda, primeira vez. Dou outro passo para a esquerda, segunda vez. Dou outro. Fazendo isso 5 vezes, saindo do zero, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Onde eu parei? No menos 5. Que é a minha resposta. Ficou claro para você? Essa interpretação também poderia ser visto dentro do contexto da ideia da venda do seu José. Imagine que agora você foi 5 dias consecutivos fazer uma dívida de R$1, comprar R$1 de pão. E aí você comprou R$1 de pão 5 dias fiado na vinda do seu José. Significa que no 5º dia, seu José vai parar e vai dizer para você: olha, você está devendo R$5, porque você comprou 5 dias R$1 e eu anotei no caderninho. R$1, R$1, 5 vezes. Como sendo uma dívida, saldo negativo. Observe que aqui eu tenho um primeiro número positivo e um número negativo. Aqui eu inverti neste exemplo. Mas observe que a gente aprendeu que a ordem dos fatores na multiplicação não altera o produto. Quem são os fatores? Menos 2 e mais 3. Então a ordem desses fatores não altera o produto. Então eu poderia escrever o mais 3 primeiro, ou somente 3 vezes menos 2. Vamos lá. O que é que eu vou fazer agora? Vou primeiro para a interpretação geométrica, que é muito interessante a gente desenvolver uma imagem. Torna o processo dinâmico, certo? Então vamos lá. Eu vou realizar 3 vezes a ação de dar 2 passos para a esquerda. De novo, eu vou realizar 3 vezes a ação de dar 2 passos para a esquerda. Vamos fazer, são 3 vezes essa ação, mas vamos fazer uma por uma. Primeiro, eu tenho que dar sempre 2 passos para a esquerda. 2 passos para a esquerda. Primeira ação. Mas eu tenho que dar 3. Vou fazer mais uma. 2 passos para a esquerda. De novo, 2 passos para a esquerda. 2 passos para a esquerda. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ou seja, eu parei onde? No menos 6. Tá ok? Agora, eu quero que você note que existe uma regularidade aqui. Qual é a regularidade? Que ao multiplicar dois números de sinais, ao multiplicar 2 números de sinais contrários, sendo um positivo e o outro negativo, o positivo eu considero como sendo um número natural, certo? E aí, isso acontece por consequência, a ideia de que ao multiplicar 2 números de sinais contrários, a resposta fica sempre o quê? Negativa, certo? A resposta fica sempre negativa. Tranquilo para você isso agora? Entendeu o porquê ao multiplicar 2 números de sinais contrários a resposta sempre dá negativa? Tranquilo? Observe agora, ao multiplicar 2 números positivos. Vamos pensar primeiro em 2 números positivos, depois vamos pensar em 2 números negativos. Isso daqui é realmente um mistério a ser desvendado. Este resultado aqui, ele é natural. Basta você pensar em números positivos como os números naturais. Mais 3, 3. Mais 2, 2. E 3 vezes 2, 6. Não há o que fazer.
Mas há, sim, o que se chama a atenção. A resposta foi positiva, mas é fato porque, neste caso, nós estávamos trabalhando com números naturais. Quando eu multiplico dois números naturais, o que eu gero são números naturais. Isso nós já temos por construção no conjunto dos números naturais, certo? Porém, ao multiplicar dois números negativos, o que é que eu tenho? Essa é uma pergunta interessante e difícil de ser contextualizada. Há, sim, tentativas de levar o aluno a decorar e aplicar. É o chamado macete sem significado. Mas é interessante o aluno ter o macete a partir do significado, certo? Então, o que é que acontece ao multiplicarmos dois números negativos? Certo? Preste muita atenção no que eu vou falar agora. Esta é a desmistificação da matemática, da multiplicação dos números negativos. Vamos lá? Observe que o que nós queremos é mostrar o que acontece ao multiplicarmos dois números negativos. Neste caso, eu tenho um exemplo, menos 3, menos 4, mas sendo qualquer número negativo com qualquer número negativo, certo? O que nós podemos dizer, sendo A e B, neste caso, números naturais, mas com um sinal negativo na frente, significa que esse número ele fica negativo. Vamos lá. Ponto de partida está aqui. Você entender o que acontece nesta operação. Você está fazendo menos 3 mais 3. Você está adicionando ao número negativo um número positivo. Observe que é natural você usar dois contextos, o de dívida e o contexto geométrico. Tá ok? No de dívida, se você deve 3 e paga com 3, o seu saldo fica zerado. Tá ok? Mas na interpretação, na construção geométrica, lembre-se que ao somar ou subtrair números inteiros, eu tenho que tomar o zero como referência. Tomando o zero como referência, o meu ponto de partida, o que aconteceu primeiro? Eu dei 3 passos para a esquerda. Então, eu saí daqui do zero, dei 3 passos para a esquerda. Parei exatamente no menos 3, como era previsto. Mas agora eu tenho que dar 3 passos para a direita. E aí eu vou fazer isso. 1, 2, 3. Para onde eu volto? Para o zero. Eu anulo a ação realizada anteriormente, que foi caminhar para a esquerda, dando a mesma quantidade de passo para a direita. Ou seja, a resposta é zero. Certo? Observe que essa mesma lógica ela se mantém aqui. Menos 4 mais 4. Ou seja, eu vou dar 4 passos para a esquerda, depois 4 passos para a direita, voltando para o zero. Nós chamamos esses números de números simétricos, pois se você olha para o zero, olhe para o menos 3 e olhe para o 3. Eles se encontram a uma mesma distância. Você está dando 3 passos para a esquerda para sair do zero. Ou se você quiser, primeiro você pode dar 3 passos para a direita, que você vai estar na mesma distância em relação ao zero. Certo? Então, menos A mais A são números opostos. E a soma de números opostos sempre dá zero. Ok. E para que serve isso, Tiago? No que você está querendo, que é mostrar que a multiplicação de dois números negativos dá positivos. Para mostrar que dois números negativos, ao serem multiplicados, dá positivo, é importante agora você entender que eu vou argumentar puramente matematicamente falando. Tá? Eu não vou usar o contexto e também não vou usar a reta para explicar este fato. Mas foi importante entender na reta a existência desse fato, que é o meu ponto de partida. Primeiro, antes de mostrar que menos A multiplicado por menos B dá um número positivo, eu vou primeiro mostrar que menos 1 multiplicado por menos 1 dá um número positivo, certo? Primeiro nós vamos mostrar isso daqui.
Tranquilo? Para isso, o meu ponto de partida está justamente aqui. Em dizer que menos 1 mais 1 é 0. Ficou claro para você que o que eu fiz aqui foi o que eu fiz aqui? Eu estou somando a uma dívida o valor pago dessa dívida total. Menos 1 somado a mais 1. Eu poderia olhar desta forma, mas eu vou escrever dessa forma porque eu vou ter um ganho a nível de manipulação. O que é que eu quero mostrar? Eu quero chegar no resultado de quanto é menos 1 multiplicado por menos 1. Isso é o que eu quero, mostrar o resultado da multiplicação de menos 1 por menos 1. Peguei o meu ponto de partida dizendo que menos 1 mais 1 dá 0. Eu não estou multiplicando, eu estou somando aqui. O que é que eu posso fazer? Se eu tenho uma igualdade, eu posso multiplicar toda a igualdade desde que eu faça de um lado e faça do outro a mesma operação. Lembre-se que quando eu tenho uma igualdade, o que vem na minha mente é a ideia da balança em equilíbrio. O que eu faço de um lado, eu sou obrigado a fazer do outro para manter a igualdade. O que é que eu vou fazer? Vou multiplicar toda a igualdade por menos 1. Multiplicando por menos 1, eu tenho aqui, vou colocar esse sinal, porque o que eu tenho que multiplicar é todo mundo por menos 1. Coloquei o colchete e também multiplico aqui por menos 1. Ok? O que é que eu vou fazer? Menos 1 multiplicado por todo mundo que está aqui dentro do colchete, eu vou fazer a distributividade. Vamos fazer a distributividade. Menos 1 multiplicado por menos 1. Observe que apareceu aqui justamente aquilo que eu quero mostrar. Certo? Então você nota que quando eu tomei como ponto de partida menos 1 mais 1, foi pensando justamente na multiplicação por menos 1 para aparecer aquilo que eu quero mostrar. Aí eu também vou multiplicar menos 1, menos 1 vezes menos 1 mais menos 1 vezes mais 1. Igual a 0, tá certo? Porque aqui vai dar 0. E agora, o que é que você vai fazer, Tiago? Observe que o que eu quero é mostrar o quanto vale isso. Mas esse camarada ainda está aqui. Mas isso pode ser melhorado um pouco mais. Você concorda? Porque aqui eu não vou mudar, que é o que eu quero mostrar. Agora aqui, menos 1 multiplicado por mais 1 é a mesma coisa que menos 1 vezes 1, que vai continuar menos 1 igual a 0. Certo até aí? Agora note que o que eu quero é este elemento, esta multiplicação, mas eu ainda tenho esse termo aqui. Para retirar esse termo, como ele está sendo somado, então o que é que eu vou fazer? Eu vou retirar ele de cada lado. Certo? Na verdade, eu vou colocá-lo, né? Então, eu vou fazer mais 1 e mais 1. Pois, desta forma, eu vou anular este menos 1, mas eu não perdi de vista a ideia da igualdade, que foi adicionar 1 de cada lado. Adicionei 1 aqui e adicionei 1 aqui. Observe que, ao fazer isso, o que acontece com menos 1 e mais 1? É cancelado. Quem é que fica? Fica menos 1 multiplicado por menos 1. E quem é que fica desse lado? 1. Observe que o que eu tenho é que menos 1 multiplicado por menos 1 dá 1. Esse é um resultado interessante e importante para nós, porque entende-se que eu multipliquei 1 por 1, que continuou 1, e dois números negativos numa multiplicação ficou positiva. Será que isso sempre acontece? Basta então a gente manipular aqui a mesma ideia, certo? Mas tendo esse resultado já, você pode utilizá-lo para mostrar um caso mais geral. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Se eu quero mostrar essa multiplicação, eu penso em menos A multiplicado por menos B como sendo A multiplicado por menos 1, pois se eu tenho menos A, eu tenho A vezes menos 1, certo?
multiplicado por b vezes menos 1. Ok, feras? Até aí? Volto a falar. Menos a pode ser visto como a vezes menos 1. E menos b como b vezes menos 1. Tranquilo? Para você entender, isso foi falado na aula de multiplicação. Se você tem aqui, olha lá, se você tem menos 4 multiplicado por menos 1, isso é a mesma coisa que o quê? Menos 4. Quer dizer então que eu posso pegar esse número, qualquer número a multiplicado por menos 1 é igual a menos a. Olha aí a manipulação na aula anterior nos servindo agora. E aí, o que é que eu posso concluir com isso? Continue. Como você tem uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, você pode manipular os fatores. O que você pode fazer? A vezes B vezes menos 1 vezes menos 1. Certo? Mas você sabe que menos 1 vezes menos 1 já foi concluído e já foi mostrado que vale 1. Então isso aqui vale 1, é verdade. Então, A vezes B vezes 1. Ou seja, A vezes B. Significa o quê? Que ao multiplicar, vamos apagar aqui, e vamos colocar o nosso resultado aqui, Olha lá. Então isso aqui é a mesma coisa que A vezes B. Significa que bastaria multiplicar A por B e deixar positivo. Certo? Desta forma, como é que fica este exemplo? Menos 3 multiplicado por menos 4. É a mesma coisa, olha lá. Então, neste caso, vou puxar aqui, vou apagar, tá certo? Então, vamos colocar a sua resposta. É a mesma coisa que multiplicar 3 por 4. Tranquilo? Apaga aqui um espaçozinho, que vai dar igual a 12. Certo? Então, essa é a desmistificação da ideia de que, porque ao multiplicar dois números negativos, a resposta é positiva. Argumento matemático, certo? Respeitando as propriedades que eu posso utilizar na multiplicação de números inteiros. Observe que eu usei a propriedade de distributividade, mas eu posso utilizá-la nos números inteiros, porque é uma propriedade que se aplica a esse conjunto, certo? Que se adequa a esse conjunto. Tranquilo? Também posso somar de um lado e do outro, ou retirar de um lado e do outro, porque se eu tenho uma igualdade, essa é uma ação natural a ser realizada. Tranquilo? Então, observe que o meu ponto de partida foi justamente dizer que menos 1 mais 1 dá 0. Porque ao fazer isso, eu multipliquei tudo por menos 1 e fiz aparecer aquilo que eu queria mostrar, que era menos 1 vezes menos 1, que dá 1. Então, está aqui a prova de tudo aquilo que você, em algum momento, decorou e se confundiu, certo? Espero que tenha ficado claro para você essas ideias de sinais. Não decore, se quiser agora, faça exercícios, né? É importante fazer exercícios para que você estabeleça, sim, essa automatização das suas ideias. Tranquilo? Observe que nós estamos trabalhando baseado em 3 componentes. Conceituação, ou seja, construir a ideia, construir os conceitos. Manipulação, que é você automatizar essas ações. É óbvio que você não vai ficar fazendo isso toda vez para chegar nisso para poder usar. Não, agora você faz uma vez, sabendo que é verdade, tendo a consciência, você agora vai usufruir e manipular. Mas manipular não automaticamente sem significado, mas automaticamente com significado, pois isso vai te ajudar nas aplicações, certo? Essas 3 componentes são importantes e as 3 devem ser bem dosadas, porque nenhuma é mais importante do que a outra. Muitas vezes a manipulação ela ganha quase caráter exclusivo dentro da matemática, mas não é isso. A manipulação ela é somente para automatizar as nossas ações. Significa que com ela nós vamos ganhar tempo. No lugar de dar 2, 3 passos, nós já damos um passo a mais. Damos um passo maior, porque nós sabemos os passos que iriam acontecer e omitimos, que de fato pode acontecer, mas conscientemente. Certo? Espero que você tenha gostado. Se você gostou,
se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber notificações de aulas que virão. E de antemão, o que eu quero te dizer é que na divisão de números inteiros, a regra de sinais são as mesmas da multiplicação, certo? Sinais iguais, a resposta sempre fica positivo. Sinais diferentes, a resposta sempre fica negativo, certo? Mas não é para memorizar, isso não é para decorar. Memorizar, sim, mas de forma significativa, a partir da ideia, a partir da memorização natural do processo de aprendizagem. Tranquilo? Então, quando for realizar qualquer divisão, divida de forma que você sabe dividir, e aí você tem uma aula sobre divisão. É importante que você volte às aulas anteriores, que você realmente trabalhe em cima das aulas anteriores, exercitem, façam exercícios, tá ok? Para que você chegue aqui, de fato, consistente, né? Pisando firme naquilo que você propõe aprender de novo, certo? Então, foi um prazer e até a próxima. Vamos lá!